abrir a Escritura no Novo Testamento, Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus, capítulo 11, verso 4. Epístola aos Hebreus, capítulo 11, leremos juntos o verso 4. Depois a gente vai lá para o livro do Gênesis, leremos os versos iniciais do 4º capítulo. Hebreus 11, verso 4, leitura em conjunto. Vamos lá? Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Nós vamos iniciar hoje uma série de reflexões intitulada Pela Fé. E curiosamente, quem iniciou essa série foi o reverendo Paulo na semana passada. Eu estava me programando para iniciar a série a respeito de Hebreus 11 hoje, mas ele já iniciou a série, muito bem, aliás, no último domingo. Agora a gente vai ler o texto de Gênesis, 4º capítulo, que conta essa história melhor para a gente. Gênesis, 4º capítulo, leremos os primeiros 16 versos. Homens lerão comigo os versos ímpares, mulheres versos pares. Feito? Combinado? Vamos lá, começando com os homens. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes.
E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Até aí. Meus irmãos, o capítulo 11 da Epístola de Hebreus registra histórias de coragem, de superação, de sacrifício, de abnegação e de vitória que ocorreram pela fé. Logo no início de sua retrospectiva histórica, o autor apresenta Abel, um dos filhos de Adão e Eva, como um homem justo que viveu pela fé e o coloca no topo da lista dos heróis do Antigo Testamento. Repare que o autor da Epístola aos Hebreus valoriza a maneira pela qual Abel viveu, não apenas a maneira pela qual Abel morreu. Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, eram irmãos. Viveram no mesmo lugar, cresceram com as mesmas influências, ouviram as mesmas histórias. Contudo, não obstante os diversos denominadores em comum, Caim e Abel foram muito, mas muito diferentes um do outro. Abel tinha fé, Caim tinha inveja. Abel sacrificou corretamente ao Senhor, Caim assassinou seu próprio irmão. Abel inspira sobre o que fazer, Caim nos alerta acerca do que devemos evitar. Enquanto Gênesis 3 trata com aquilo que a teologia tradicionalmente chama de pecado original, o capítulo 4 registra o desenvolvimento, a repercussão do pecado na história humana. E o texto vai descrever para a gente que o pecado promove a destruição de indivíduos, de famílias, promove malefícios, promove violência. Muitos detalhes, muitos pormenores dessa passagem acentuam a gravidade do crime de Caim, portanto, também a gravidade, a crueldade, a feiura do pecado humano. O contexto onde a ideia do assassinato iniciou-se foi culto. A vítima, um irmão. Enquanto Eva foi persuadida a pecar, Caim não aceita ser dissuadido de seu pecado. O capítulo 4 começa com a informação de que Adão conheceu Eva, ou seja, eles se relacionaram intimamente, de modo que Eva concebeu e deu à luz ao primeiro filho do casal, cujo nome é Caim. Pouco tempo depois nasceu Abel, o segundo filho do casal, cujo nome significa, curiosamente e propositalmente dentro da história, vapor, fumaça, neblina, sugerindo que a vida de Abel foi como uma neblina, teve duração pequena, foi interrompida. Abel foi pastor de ovelhas, Caim, lavrador. Caim e Abel acreditavam em Deus e queriam honrá-lo, queriam agradá-lo, queriam sacrificar. E o texto afirma que Caim tomou a iniciativa. O texto atribui a Caim a iniciativa de sacrificar a Deus. Caim sacrifica primeiro. Porém, fazer primeiro não é fazer melhor. Fazer primeiro não é fazer melhor. No mundo dos negócios, você encontra diversas pessoas que tiveram boas ideias, grandes ideias, que inovaram, mas que não conseguiram executar. Então, fazer primeiro não é fazer melhor. Iniciativa, arrojo, disposição, são coisas legais, são coisas boas, entretanto, podem ser prejudicadas em razão de ações passadas incorretas e motivações que não são justas. Nós temos condições de aprendermos uma série de lições com essa história e eu queria compartilhar com vocês duas dessas lições. Em primeiro lugar,
priorize Deus e faça o seu melhor. Nós aprendemos isso com esse personagem tão importante do Antigo Testamento. Abel priorizou Deus na sua vida e ele fez o seu melhor. Nós também devemos priorizar Deus na nossa vida, na nossa agenda, e devemos fazer o nosso melhor em tudo o que a gente põe a mão. De acordo com o verso 3, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E o verso 4 vai dizer que Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Como vocês bem sabem, Deus se agradou da oferta de Abel e se desagradou da oferta de Caim. Ambos trazem um sacrifício. Ambos trazem uma oferta, e a palavra hebraica traduzida por oferta é a palavra que aparece também na lei mosaica. Essa oferenda promove o reconhecimento por parte do doador da superioridade ou do governo do receptor daquela oferenda. Caim e Abel comparecem diante de Deus como sacerdotes, adoram o mesmo Deus e têm a mesma expectativa. Ambos querem agradar a Deus e ambos desejam que o Senhor aceite aquela oferenda. Entretanto, só a oferta de Abel agradou o Senhor. Por quê? Porque Deus se agradou do sacrifício de um e se desagradou do sacrifício do outro. Deus não aceitou a oferta de Caim por falta de fé, ou porque a sua oferta era incruenta, ou seja, não tinha sangue. É argumento precário afirmar que a ausência de sangue desqualificou a oferta de Caim. Tudo que o texto diz, tudo que é explícito no texto, é que Abel ofereceu o seu melhor, da fina flor do seu rebanho, enquanto Caim tinha espírito arrogante. São essas as verdades que a gente encontra claramente no texto. Abel deu do seu melhor e Caim era arrogante. Abel ofertou porque recebeu um favor. Já Caim ofertou para fazer um favor para Deus. É a impressão que eu tenho lendo esse texto. E há uma diferença gritante entre essas duas posturas. A Escritura diz que Caim trouxe alguns dos seus frutos. Não há indicação de que eram os primeiros. Não há a indicação de que eram os melhores. Já Abel traz do melhor do seu rebanho e traz da gordura deste. Repare, Abel não oferece o rabo, não oferece o pé, não oferece a cabeça, a barrigada. Abel oferece do melhor. O ofertante, meus irmãos, vem antes da oferta. Primeiro Deus aceita o adorador e depois a adoração. Primeiro Deus recebe o ofertante, depois a oferta. A vida de Abel estava certa com Deus. Aliás, em Mateus capítulo 23, o próprio Jesus Cristo afirma que Abel foi justo. Elogia seu comportamento e sua fé. E por ser justo, prestou um sacrifício aceitável a Deus. Já Caim, a vida dele estava errada, estava torta. E nós não podemos prestar um sacrifício aceitável a Deus se o nosso coração estiver cheio de inveja e de ódio. Deus não aceita a oferta, o sacrifício de gente que comparece diante dele com ódio, com amargura, com rancor dentro do coração. Caim estava cheio de ira, era filho do maligno. Como lemos em 1 João capítulo 3, suas obras eram más, era um falso adorador. Caim era religioso, mas não era justo. E é horrível e condenável quando uma pessoa mantém esse comportamento. Religioso, porém injusto. O pecado de Caim é a superficialidade, é a aparência. Ele não é sincero, nem é grato. E porque fracassa no altar, fracassará na vida.
Porque fracassa no altar, Caim fracassará na vida. Não brinque com Deus. Não brinque com o Senhor. Porque fracassa na teologia, fracassará na moral. Quem cede na doutrina, em breve cede na moral. Pela fé, que é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem, Abel ofereceu a Deus excelente sacrifício, pelo qual obteve testemunho de ser justo e obteve aprovação quanto às suas ofertas. Repare que pela fé, Abel obteve a aprovação de Deus. Abel foi aprovado. E nós? Qual é a avaliação do Senhor sobre nós? Será que a nossa nota é azul ou vermelha? Será que Deus está aprovando o nosso culto agora? Será que o Senhor está aprovando a maneira pela qual a gente está se comportando no templo agora? Será que o Senhor está aprovando o nosso comportamento de segunda a segunda? A fé de Abel fez ele priorizar Deus. A fé de Abel não fez ele abrir mares, não fez ele conquistar coisas. A fé de Abel fez ele priorizar o Senhor e permanecer nele. Eu admito que eu preciso dessa fé de Abel, dessa fé que se importa com o Senhor em primeiro lugar, dessa fé que permanece no ser divino e não arreda o pé. Eu preciso aprender com Abel. Faça o seu melhor, como Abel fez. Ofereça para Deus o seu melhor. Não cultue de qualquer jeito. Não oferte, não dizime de qualquer jeito. Faça do jeito que o Senhor quer. E o Senhor quer que você faça de forma excelente tudo aquilo que lhe vem à mão para realizar. Nós lemos em Colossenses 3:23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Dê o seu melhor. E esse princípio me fez lembrar de um outro personagem do livro de Gênesis. José foi um camarada que fez o melhor. Ele fez o melhor enquanto filho caçula de seu pai. Ele fez o melhor na casa de Potifar. Ele fez o melhor na prisão. José não começou a trabalhar com excelência ao tornar-se governador do Egito. Quando eu tiver um emprego importante, mas importante mesmo, aí eu vou dar o meu melhor. Está errado, meu irmão. Aliás, nem vai chegar lá. Porque José começou a trabalhar com excelência do início de tudo. José sempre deu o seu melhor. Ele não entendia muito bem a vontade de Deus enquanto estava no poço ou na prisão, mas resolveu fazer com excelência tudo que lhe vinha às mãos para ser realizado. Faça isso também. Comece onde você está, aproveite as oportunidades, comece a partir das possibilidades que você tem na vida, faça direito para não precisar fazer de novo. Eu falo para os meus filhos lá em casa na hora do dever, faça bem feito. Está até saindo, hein, Isabela? Ai, 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 ai. Vou falar lá em casa na hora do almoço. Faz direito, porque daí você vai fazer só uma vez. Faça bem feito. Priorize Deus e faça o seu melhor. Segunda lição que a gente aprende: dê bom testemunho. Caim entrou na história por conta das coisas erradas que fez. Eu não quero uma reputação dessa. Eu não quero. Eu não quero ser lembrado pelas más escolhas que fiz na vida. Abel foi lembrado pelo que fez de bom. Caim é lembrado pelo que fez de ruim. O autor de Hebreus compreendia que pela fé Abel obteve a aprovação de Deus quanto às suas ofertas e que por meio delas, mesmo depois de morto, ainda fala. Verso 4.
O autor da Epístola aos Hebreus afirma que Abel ainda fala, mesmo depois de morto. E eu considero essa informação curiosa, porque, lendo Gênesis capítulo 4, eu não encontrei nenhum registro de nenhuma palavra, ou conversa, ou diálogo de Abel. Como é que pode um cara que não tem nada registrado do que falou em vida, falar depois de morto? Que voz é essa que ecoa mesmo depois da morte? Bem, para responder essa pergunta, a gente precisa considerar a trajetória de Abel e o que aconteceu com ele depois de ter oferecido um sacrifício aceitável para Deus. Isso daqui é importante. Repare que a tragédia, a violência, ocorrem na vida de Abel depois dele fazer o que era certo. Ele não morreu porque bebeu todas e saiu para dirigir. Ele não morreu porque deixou de tomar o remédio. Ele morreu depois de ter feito o certo. A impressão que eu tenho é que o livro do Gênesis quer causar uma espécie de confusão nos leitores quanto ao conceito de retribuição, uma vez que alguns personagens recebem o que merecem e outros não. A impressão que tenho é que o livro do Gênesis quer dizer para a gente o seguinte: olha, não fique se preocupando com retribuição, faça o certo porque é o certo. Faça o certo para agradar a Deus. As consequências, o resultado é com Ele. Não fique preocupado com a retribuição. Se preocupe com o presente, e no presente faça o que é certo. Essa é a impressão que eu tenho do livro do Gênesis. A Escritura diz que, ao perceber, ao assimilar que a sua oferta foi recusada pelo Senhor, Caim ficou irritadinho. Fez biquinho. A Escritura diz que decaiu-lhe o semblante, fechou a cara. Reação bem infantil, não é? Bem imatura. E é nesse cenário de Caim fazendo biquinho que o Senhor diz para ele o seguinte: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Menino, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Você e eu sabemos muito bem que resultados insatisfatórios irritam. Eu comecei uma dieta, vou me pesar hoje. Exemplo aleatório. Ganhou 2 quilos. Estudou para a prova e foi reprovado. Fez a autoescola, passou lá no exame psicotécnico, pagou as parcelas da carteira de motorista, chegou na prova, errou na hora de fazer o 8 lá na moto. Resultados insatisfatórios irritam mesmo. O grande problema é que, às vezes, as nossas piores escolhas são feitas no momento da irritação. Às vezes, a gente ofende as pessoas quando a gente está irritado. É nesse momento de irritação que vínculos são rompidos, que a gente fala o que não edifica, pregando aqui um eufemismo, né? Nós agredimos e nos tornamos servos do pecado. Caim, tomado por profunda irritação, tratou de tramar a morte de seu próprio irmão. A palavra irmão ocorre nessa passagem 7 vezes, sugerindo que, na verdade, todo assassinato é um fratricídio. Todo assassinato que já aconteceu na história da humanidade é, na verdade, um fratricídio. Um irmão matando outro irmão. Afinal de contas, somos todos irmãos e irmãs e descendentes de um mesmo pai e de uma mesma mãe. É esse princípio que o texto quer apresentar. O crime é relatado de forma bem resumida. O narrador relata apenas o essencial. O crime acontece no campo, longe do altar do sacrifício. Ou seja,
Caim quer fazer o seu ilícito longe da presença de Deus. Ele acha que pode ocultar o seu crime. Nos versos 9 e 10, o paralelismo com o capítulo 3 impressiona, pois é evidente até mesmo nos mínimos detalhes. Em ambos os capítulos, Deus busca o transgressor, dirigindo-lhe uma pergunta. No capítulo 3, verso 9, Deus pergunta para Adão: onde estás? Agora, no capítulo 4, Deus diz para Caim: onde está Abel, teu irmão? E Caim responde: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Aí a imagem do menino batendo o pé e fazendo biquinho, irritadinho, nervosinho, fica ainda mais evidente. Ou camarada sem educação, mal criado, não é mesmo? O pastor é ele. O trabalho de cuidar, de proteger é dele. Eu sou lavrador. Não sou tutor do meu irmão, não. Tenho mais coisa para fazer. É isso que Caim disse para o Senhor. Só que o que ele tenta encobrir está descoberto. O clamor do sangue de Abel chegou a Deus. E essa é uma das afirmações mais importantes dessa passagem, porque o texto está ensinando que não há delito que fique em oculto. Não há crime sem castigo, como vai insinuar o escritor russo Dostoiévski numa das suas maiores obras. O que Caim tenta encobrir será descoberto. Por conta do pecado, Deus vai castigar Caim, tornando-o errante e fugitivo. E sob o peso de tamanho castigo, ele começa a gemer e a lamentar. É tamanho meu castigo que já não posso suportá-lo. Verso 13. Repare que ao ser confrontado com o pecado, Caim reage com autocomiseração, em vez de reagir com arrependimento. Caim diz assim: coitadinho de mim, enquanto deveria dizer: tem misericórdia de mim, Senhor. Meu irmão, minha irmã, esse trecho da Escritura desperta a nossa atenção no sentido de não agirmos como Caim. Pare de ficar responsabilizando outros pelo erro que é seu. Você não é tão inocente assim, você não é o bonzinho da história sempre. Assuma seus erros, mude o comportamento, faça diferente, peça perdão. Confrontado com o pecado, não assuma essa postura de autocomiseração. Arrependa-se. Vamos lá, prosseguindo. Caim tem medo de que outros façam com ele o que ele fez com Abel, seu irmão. Ele tem medo de morrer. E Deus, misericordiosamente, porque Caim não merecia, colocou um sinal nele lá. Que sinal é esse? Eu não sei. Se você sabe, depois me fala. O texto diz que Deus colocou um sinal em Caim que iria o proteger de execução e de morte. O pecado pessoal, fruto da irritação, nos distancia de Deus, das pessoas, favorece o mal no mundo e nos condena à morte. E a reflexão a ser feita aqui é a seguinte: há pecados que podem ser evitados. Um pouco de controle da língua, da soberba, do egoísmo, do que a gente posta nas redes sociais, pode ser o suficiente. Mas quando você errar efetivamente, lembre-se que há o perdão dos pecados por meio de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1, verso 7. Abel fala mesmo depois de morto, pois seu exemplo encoraja as pessoas a buscarem a Deus. Abel, o pai dos crentes da era anterior a Abraão, ainda fala por meio de seu testemunho. A morte pode calar a voz do adorador. Entretanto,
o testemunho cristão prossegue, permanece, mesmo depois que o crente morre. Seu Orlando João Empick, presbítero emérito dessa igreja, faleceu em circunstâncias muito difíceis no final do ano passado. Porém, o testemunho dele ainda fala. Quando eu entro nessa igreja, quando eu olho para essa região direita aqui do templo, a impressão que tenho é que eu vou vê-lo. E não tem nada de kardecismo nisso não, viu? Fica tranquilo. A impressão que eu tenho é que eu vou vê-lo e que eu vou ouvi-lo começar a sua oração dizendo: Senhor, querido Deus, eterno Pai. Esse era o jeitinho dele começar a oração. E que forma mais fofinha, né? Senhor, querido Deus, eterno Pai. A morte calou a voz do seu Orlando, mas o testemunho dele prossegue. O presbiterianismo brasileiro. No presbiterianismo brasileiro ainda ecoa a voz do reverendo Ashbel Green Simonton, falecido no século retrasado, porque seu testemunho ainda nos encoraja, ainda nos motiva a fazermos missão, a priorizarmos Deus, a levarmos a sério a Escritura. E aí a gente tem os nossos exemplos, talvez a nossa vovó, nosso vovô que foi crente, já morreu, mas o testemunho ainda fala. Papai, mamãe, foi crente, já morreu, e o testemunho ainda fala. Eu quero falar de Jesus para meus filhos e netos, mesmo depois de morto. Como é que faz isso, pastor? Dando bom testemunho no presente. Abel fez isso. Pela fé. Pela fé ele priorizou Deus, deu o seu melhor e deu bom testemunho. Gênesis 4 descreve o que o primogênito de Adão foi capaz de fazer. A boa notícia é que a história continua. De modo que o Novo Testamento nos revela o que o unigênito de Deus, Jesus Cristo, fez para a nossa salvação. E todos quantos o recebem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça em nome de Jesus. Amém.